Pessoal, vou mostrar para vocês uma fresadora universal Cone. Essa fresadora ela está adequada à NR12, tudo bem, basicamente, bem próxima de uma adequação da NR12. Ela tem toda essa proteção de modo a minimizar a probabilidade do operador ter contato com algum elemento girante durante a operação. No caso, esse elemento girante é o cabeçote fresador, a fresa de topo ou a broca, que já eu vou mostrar para vocês bem que ela está ali no interior da máquina. Então aqui eu tenho toda a carcaça da máquina, tudo bem, as proteções, a carcaça. Aqui embaixo, vamos começar lá por baixo. Aqui eu tenho a base da máquina em ferro fundido justamente para absorver as vibrações do sistema. Aqui eu tenho toda a parte de manivelas dela, que vai controlar os movimentos de sobe e desce, ou seja, na vertical, e os movimentos para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, ou seja, movimentos longitudinais e transversais. Então eu tenho movimento vertical, movimento longitudinal e movimento transversal, X, Y e Z. Aqui eu tenho um painel que vai fazer o comando da máquina, então eu posso acionar, no caso aqui, ó, liga o comando, liga ou desliga o comando. Aqui diz esquerda e desce, direita e sobe, justamente para fazer os movimentos da mesa, longitudinal, vertical e transversal. Aqui eu tenho refrigeração e o botão de liga e desliga o eixo árvore. Aqui eu tenho um potenciômetro que vai controlar a velocidade com que a mesa vai deslocar. Então se a mesa vai deslocar para minha esquerda, para minha direita, e qual a velocidade dela. Então esse potenciômetro controla a velocidade. Aqui um botão de emergência e esse botão de reset, que eu já vou mostrar a aplicação dele. Um pouco mais para a direita eu tenho esse painel de controle que serve, ele funciona como uma IHM, então eu consigo verificar quais são os parâmetros que a máquina está me retornando. Esses parâmetros, eles são coordenadas, as coordenadas X, Y e Z, ou seja, a posição da mesa, e eu consigo fazer o reset também dessas coordenadas. Além disso, eu consigo mudar o sistema, tudo bem? Eu consigo trabalhar tanto em milímetros quanto em polegadas, beleza? Vamos um pouquinho mais para cá, vou mostrar a lateral da máquina. Então aqui eu tenho mais uma, tudo bem? Aqui mais um manípulo ou manivela, de modo que eu possa movimentar a máquina no sentido longitudinal. Aqui eu tenho o painel da máquina, então esse é o painel elétrico. Aqui embaixo, bem, tem o painel elétrico e essa chave geral. Então eu posso fazer o acionamento da chave geral. E aqui eu tenho a combinação de velocidade ou a caixa de velocidade da máquina. Funciona como um câmbio do carro. Então eu consigo fazer a seleção de RPM alta ou baixa. Tudo bem? Pode ver aqui, ó, RPM baixa ou alta. Vindo um pouquinho mais para cá, é aqui onde eu seleciono se eu vou selecionar RPM baixa ou alta. E esse pulse aqui é para eu dar um start no cabeçote fresador, para que ele se posicione adequadamente para fazer o movimento das manivelas. Aqui, pessoal, ó, esse é o motor principal que eu falei para vocês, né? Por que eu chamo esse de principal? Porque eu tenho outros, né? Ó, eu tenho esse motor aqui que vai fazer com que a minha mesa se movimente para lá e para cá. Que movimento que é esse? Um movimento longitudinal. E esse motor aqui que vai fazer o acionamento. Tem um outro motor ali que vai fazer o movimento vertical de sobe e desce, também da mesa. Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da parte interna da máquina. Lembra que eu falei do reset? Ó? Então, eu preciso resetar para fazer a abertura da máquina. Se eu não resetar, eu não consigo fazer essa abertura. Então aqui, ó, uma vez que eu abro a máquina, essa é a mesa da minha máquina. Bem, aqui na minha mesa, internamente a mesa, ela tem umas ranhuras em T, que serve para a gente fixar, no caso aqui, por exemplo, uma morsa. Então a morsa está sendo fixada aqui na mesa. Essa daqui é uma morsa hidráulica, ok? Opa, perdão, essa morsa aqui é uma morsa mecânica, tá? A morsa hidráulica está na outra fresadora. Essa morsa aqui, ela está sendo fixada nessa mesa, através dessas ranhuras. Aqui eu tenho, nesse sistema aqui está o meu eixo árvore, que é o eixo principal da máquina, por isso que ele é chamado de eixo árvore.
tá? Ele é como um tronco principal da árvore. E esse daqui é o cabeçote fresador, tá bom? Então, por que ele se chama cabeçote fresador? Porque ele é um cabeçote de insertos, então ele possui vários insertos. No caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 insertos. Quem são os insertos? É isso daqui, ó. É cada um desses dentes aqui, ó. É cada uma dessas pastilhas feitas de metal duro, tá? Deixa eu limpar um pouco meu dedo aqui. Pronto, ó lá, agora tá limpinho, né? Ó, é cada uma dessas pastilhas aqui feitas de metal duro. Perfeito? Então, essa é a fresadora. Pessoal, em resumo, então aqui nós temos essa fresadora, tudo bem? Fresadora marca Kone. A fresadora é uma máquina destinada à fabricação de peças prismáticas, diferente do torno, que é destinada sumariamente à fabricação de peças em formato cilíndrico. Nós temos aqui na fresadora a movimentação dos eixos X, Y e Z, mostrado aí no painel. Nós temos a mesa, que é onde basicamente acontece o processo. Sobre a mesa está montada a morsa, que é onde nós fixamos a peça. Então a peça ela vai fixa aqui na morsa. Eu tenho aqui os mordentes, tá? Entre os mordentes da morsa, a peça vai ser fixada. E aí eu tenho a ferramenta, que é o cabeçote fresador. Existem outras ferramentas que eu posso utilizar aqui, por exemplo, fresa de topo, broca, entre outras, né? Uma bailarina, entre outras peças que eu posso utilizar. Sobre a mesa eu posso montar a morsa, eu posso montar um sistema de divisão, tá? Que é o disco divisor, por exemplo, para fazer engrenagens, entre outras coisas. Basicamente, o que a gente tinha para falar de fresadora é isso. Eu só quero frisar uma última informação. Fresagem é o processo, fresadora é a máquina e fresa é a ferramenta. Bem, às vezes as pessoas confundem. Ah, essa daqui é uma fresa, professor? Não, essa daqui é a fresadora. O processo é fresagem e a ferramenta é a fresa. Ok? Então, esse vídeo é um videozinho básico só para a gente saber qual é a máquina que nós vamos operar.